Para que você precisa de paz? Para ser feliz. Você não está feliz agora? Não, não estou. E o que o torna infeliz? Tenho o que não quero e quero o que não tenho. Por que você não faz o contrário? Queira o que você tem e não se importe com o que você não tem. Quero o que dá prazer e não quero o que é doloroso. Como você sabe o que dá prazer e o que não dá? A partir da experiência passada, é claro. Guiado pela memória, você sempre buscou o prazeroso e evitou o desprazeroso. Você teve êxito? Não, não tive. O prazeroso não dura. A dor volta. Que dor? O desejo de prazer e o medo da dor, ambos são estados aflitivos. Será que é um estado de puro prazer? Todo prazer físico ou mental necessita de um instrumento. Tanto o instrumento físico quanto o mental são materiais. Eles se esgotam e se gastam. O prazer oferecido por eles é necessariamente limitado em intensidade e duração. A dor é o pano de fundo de todos os seus prazeres. Você os quer porque você sofre. Por outro lado, a própria busca de prazer é a causa da dor. É um círculo vicioso. Consigo perceber o mecanismo da minha confusão, mas não vejo como escapar dela. O próprio exame do mecanismo mostra a saída. Afinal, sua confusão está apenas na mente, que até agora nunca se rebelou contra a confusão e nunca se decidiu a enfrentá-la. Ela se rebelou apenas contra a dor. Então tudo o que posso fazer é continuar confuso. Permaneça alerta. Questione, observe, investigue, aprenda tudo o que você puder sobre a confusão, como ela opera, o que ela causa a você e aos outros. Tendo clareza sobre a confusão, você se livra dela. Quando olho para dentro de mim, vejo que meu desejo mais forte é o de criar um monumento, construir algo que sobreviva a mim. Mesmo quando penso em ter um lar, uma mulher, filhos, é porque isso seria um testemunho sólido e duradouro de mim mesmo. Muito bem, construa um monumento a si próprio. E como você pretende fazê-lo? Pouco importa o que eu venha a construir, contanto que seja permanente. Você certamente percebe por você mesmo que nada é permanente. Tudo se gasta, quebra, dissolve. O próprio chão que você pisa cede. O que você pode construir que sobreviva a tudo? Intelectualmente e verbalmente tenho consciência de que tudo é transitório. No entanto, de algum modo, meu coração continua querendo permanência. Quero criar algo que dure. Então você tem que construí-lo a partir de algo duradouro. O que você tem de duradouro? Nem seu corpo, nem sua mente irão durar. Você tem que procurar em outro lugar. Procuro permanência, mas não a encontro em parte alguma. E você mesmo, não seria permanente? Eu nasci e vou morrer. Você pode verdadeiramente afirmar que antes de nascer você não era? E depois de morto, você poderá dizer, agora não sou mais? Você não pode afirmar a partir de sua própria experiência que você não seja. Você só pode dizer, eu sou. Os outros tampouco podem afirmar que você não é. Não há eu sou no sono. Antes de fazer afirmações tão radicais, examine com cuidado seu estado de vigília. Você logo verá que ele é cheio de lacunas, nas quais a mente fica em branco. Note que, até mesmo quando plenamente acordado, você se lembra de muito pouco. Você não pode afirmar que não estava consciente no sono. Você apenas não se lembra. Um hiato na memória não significa necessariamente um hiato na consciência. Há algo que eu possa fazer para lembrar de meu estado de sono profundo?
Claro, eliminando os intervalos de desatenção durante suas horas de vigília. Você gradualmente irá eliminar esse longo intervalo de distração a que você chama de sono. Você terá consciência de que está dormindo. Mesmo assim, o problema da permanência, da continuidade do ser, não fica resolvido. A permanência é uma mera ideia nascida da ação do tempo. O tempo também depende da memória. Por permanência, você quer dizer memória sem falhas, por um tempo sem fim. Você quer eternizar a mente, o que não é possível. Então, o que é eterno? Aquilo que não muda com o tempo. Não se pode eternizar algo transitório. Apenas o imutável é eterno. Estou familiarizado com o sentido geral do que você diz. Não tenho desejo por mais conhecimento. Tudo o que eu quero é paz. Você pode ter toda a paz que quiser, basta pedir. Estou pedindo. Você tem que pedir de todo o coração e viver uma vida integrada. Como? Desapegue-se de tudo que torna sua mente inquieta. Renuncie a tudo que perturbe sua paz. Se você quer paz, faça por merecê-la. Certamente que todos merecem paz. Só merece a paz quem não a perturba. De que maneira eu perturbo a paz? Sendo escravo de seus desejos e medos. Mesmo quando eles são justificáveis? Reações emocionais nascidas da ignorância ou da desatenção nunca são justificáveis. Busque uma mente clara e um coração limpo. Tudo que você precisa é permanecer serenamente alerta, investigando sua verdadeira natureza. Esse é o único caminho para a paz. Alguns dizem que o universo foi criado. Outros dizem que ele sempre existiu e está permanentemente passando por transformações. Alguns dizem que ele está sujeito a leis eternas. Outros negam até mesmo a causalidade. Alguns dizem que o mundo é real. Outros, que ele não possui existência própria. Sobre qual mundo você está perguntando? O mundo da minha percepção, é claro. O mundo que você consegue perceber é um mundo bem pequeno. E ele é inteiramente particular. Veja-o como um sonho e deixe-o de lado. Como posso vê-lo como um sonho? Um sonho não dura. Quanto tempo irá durar o seu pequeno mundo? Afinal de contas, meu pequeno mundo é apenas uma parte do total. A ideia de um mundo total não seria parte de seu mundo pessoal? O universo não vem dizer a você que você é parte dele. Foi você que inventou uma totalidade para conter você como parte dela. Na verdade, tudo que você conhece é seu próprio mundo particular. Por melhor que você o tenha mobiliado com sua imaginação e com suas expectativas. Mas percepção não é imaginação. O que mais seria? Percepção é reconhecimento, não é? Algo totalmente desconhecido pode ser detectado pelos sentidos, mas não pode ser percebido. Percepção envolve memória. Concordo, mas a memória não faz desse algo uma ilusão. Percepção, imaginação, expectativa, antecipação, ilusão, tudo isso se baseia na memória. As fronteiras entre essas coisas mal existem. Elas se fundem uma nas outras. Todas elas são reações da memória. Mesmo assim, a memória existe como prova da realidade do meu mundo. De quanto você se lembra? Tente escrever de memória o que você estava pensando, dizendo e fazendo
no dia 30 do mês passado? É verdade, há um branco. Não é tão ruim assim. Você se lembra de muita coisa. A memória inconsciente é o que faz com que o mundo em que você vive seja tão familiar. Concordo que o mundo no qual eu vivo seja subjetivo e parcial. E você? Em que espécie de mundo você vive? Meu mundo é exatamente como o seu. Eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu falo e ajo no mundo que percebo exatamente como você. Mas para você ele é tudo, e para mim ele é quase nada. Sabendo que o mundo é parte de mim mesmo, eu não dou a ele mais atenção do que você dá à comida que comeu. Enquanto está sendo preparada e ingerida, a comida é algo separado de você, e sua mente está nela. Uma vez engolida, você se torna totalmente inconsciente dela. Eu comi o mundo, não preciso mais pensar nele. Isso não o torna totalmente irresponsável? Como isso seria possível? Como eu poderia fazer mal a algo que é um comigo? Ao contrário, mesmo sem pensar no mundo, o que quer que eu faça será benéfico a ele. Da mesma forma como o corpo se equilibra inconscientemente, eu me ocupo ativa e permanentemente em equilibrar o mundo. Mas você tem consciência do imenso sofrimento do mundo? Claro que tenho. Muito mais do que você. Então o que você faz? Eu olho através dos olhos de Deus e vejo que tudo está bem. Como você pode dizer que tudo está bem? Veja as guerras, a exploração, a luta cruel entre o cidadão e o Estado. Todos esses sofrimentos foram criados pelo homem. Está no poder do homem pôr fim a eles. Deus ajuda, fazendo com que o homem se confronte com o resultado de suas ações e exigindo que o equilíbrio seja restaurado. O karma é a lei que trabalha a favor do que é certo. É a mão de Deus que tudo cura. Estou cheio de desejos e quero vê-los realizados. Como posso conseguir o que quero? Você merece o que deseja? De uma forma ou de outra, você deve trabalhar para a realização de seus desejos. Aplique energia e espere pelos resultados. Onde posso conseguir essa energia? O próprio desejo é energia. Então, por que nem todos os desejos se realizam? Talvez eles não tenham sido fortes e firmes o suficiente. Sim, esse é o meu problema. Eu quero as coisas, mas, quando se trata de agir, sou preguiçoso. Quando seu desejo não é claro nem forte, ele não pode tomar forma. Além disso, se seus desejos são pessoais, para seu próprio gozo, a energia que você põe neles é necessariamente limitada. Ela não pode ser maior do que a que você tem. No entanto, muitas vezes pessoas comuns conseguem o que desejam. Depois de desejar muito e por muito tempo, mesmo então, o que elas conseguem é limitado. E os desejos não egoístas? Quando você deseja o bem comum, o mundo inteiro deseja com você. Faça seu o desejo da humanidade e trabalhe por ele. Então não haverá possibilidade de você falhar. A humanidade é trabalho de Deus, não meu. O que me interessa sou eu mesmo. Eu não teria o direito de ver realizados os meus desejos legítimos? Eles não farão mal a ninguém. Meus desejos são legítimos. Eles são os desejos certos.
Por que razão eles não se realizam? Os desejos são certos ou errados, dependendo das circunstâncias. Depende de como você os encara. A distinção entre certo e errado só é válida para o indivíduo. Quais são as diretrizes para essa distinção? Como posso saber quais dos meus desejos são certos e quais são errados? No seu caso, os desejos que levam à infelicidade são errados e os que levam à felicidade são certos. Mas você não deve esquecer dos outros. A infelicidade e a felicidade deles também contam. Os resultados estão no futuro. Como posso saber quais serão? Use sua mente. Lembre-se, observe. Você não é diferente dos outros. A maior parte da experiência deles vale também para você. Pense com clareza e profundidade. Penetre na estrutura total de seus desejos e de suas ramificações. Eles são uma parte importantíssima de sua constituição mental e emocional e afetam poderosamente suas ações. Lembre-se, você não pode deixar para trás o que não conhece. Para ir além de si mesmo, você tem que se conhecer. O que significa conhecer a mim mesmo? Conhecendo a mim mesmo, o que exatamente vou ficar sabendo? Tudo que você não é. E não o que sou? O que você já é. Sabendo que você não é, você se liberta de tudo isso e se instala em seu estado natural. Tudo acontece de maneira totalmente espontânea e sem nenhum esforço. E eu descubro o quê? Você descobre que não há nada para descobrir. Você é o que é, e isso é tudo. Mas, em última análise, o que eu sou? A negação última de tudo que você não é. Não entendo. É essa sua ideia fixa de que você tem que ser isso ou aquilo que o deixa cego. Como posso me libertar dessa ideia? Se você confia em mim, acredite quando eu digo que você é o Ser Supremo, que ilumina a consciência e seus infinitos conteúdos. Dê-se conta disso e viva de maneira compatível. Se você não acredita em mim, então entre dentro de si mesmo e pergunte: o que eu sou? Ou focalize sua mente no eu sou, que é pura e simplesmente ser. Do que depende minha fé em você? De sua percepção intuitiva dos corações alheios. Se você não conseguir olhar dentro de meu coração, olhe dentro do seu. Não consigo nem uma coisa nem outra. Purifique-se através de uma vida ordenada e útil. Observe seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Isso irá clarear sua visão. Antes disso, eu não teria que renunciar a tudo e levar uma vida errante? Você não conseguiria renunciar. Você pode até sair de casa e criar problemas para a sua família. Mas os apegos estão na mente, e eles não o deixarão, até que você conheça a sua mente a fundo. Comece pelo começo, conheça a si mesmo e tudo mais virá. Mas você já me disse que eu sou a realidade suprema. Isso não é autoconhecimento? Claro que você é a realidade suprema, mas e daí? Cada grão de areia é Deus. Saber disso é importante, mas é apenas o começo. Bem, você me disse que eu sou a realidade suprema. Eu acredito em você. O que devo fazer agora? Eu já lhe disse, descubra tudo o que você não é. Corpo, sentimentos, pensamentos, ideias, tempos, passos, ser e não ser, isso e aquilo.
Nada de concreto ou de abstrato que você possa apontar é você. Uma mera afirmação verbal não basta. Você pode ficar para sempre repetindo uma fórmula sem resultado absolutamente nenhum. Você deve se observar continuamente, sua mente em particular, momento a momento, sem deixar passar nada. Esse testemunhar é essencial para separar o eu do não eu. Sabendo que você não é, você se liberta de tudo isso e se instala em seu estado natural. Tudo acontece de maneira totalmente espontânea e sem nenhum esforço. E eu descubro o quê? Você descobre que não há nada para descobrir. Você é o que é, e isso é tudo.